Sejam todos bem-vindos ao CIT, 2025. Estamos aqui junto com o professor Moreira, que é o nosso coordenador do curso de contabilidade. Obrigado. Esse evento, ele é um evento da pós-graduação junto com o curso do professor Moreira. Moreira, muito obrigado pela participação. E nós temos dois convidados da área contábil, que estão fazendo um monte de transições. Então, a gente vai aqui bater um papo com eles sobre toda essa transição. Então, Ulisses, que é o fundador do Escritório Nacional, muito famoso na cidade, que agora ele mudou de nome, PCIP. Companhias e Parceiros, Pereira Companhias e Parceiros. Que é uma nova visão de contabilidade, é uma coisa que a gente fez questão de trazer essa visão nova, porque justamente é a ideia do nosso congresso, que é você trazer novidades, trazer novas perspectivas para os nossos alunos. Ulisses, seja muito bem-vindo. Caio, que é o ator da transição. Então, estamos aqui mais uma vez. E eu vou deixar o professor Moreira começar falando um pouquinho do curso de contabilidade e dessa transição, para aí depois a gente deixar vocês mais à vontade para discorrer sobre o que está acontecendo, as visões que vocês estão tendo e os objetivos que vocês já estão captando pela nossa conversa anterior aqui, o podcast. A gente já pôde ver que está sendo uma mudança muito bem-vinda, tanto para a empresa quanto para os clientes, Professor Moreira. Legal. Obrigado, Wagner. Para mim sempre é uma satisfação muito grande. Sempre fui parceiro aí com a pós-graduação do Unisalesiano. Desde o início do curso de Ciências Contábeis, nós sempre participamos ativamente da evolução, inclusive dos temas, E quando ele falou para mim sobre a vinda do nosso amigo Ulisses, seu filho, eu falei, poxa vida, que legal, porque é uma coisa que eu sempre prezo para o curso de contábeis, essa visão empreendedora, esses novos horizontes, as oportunidades que vão aparecendo. E no curso sempre eu comento, eu falei, gente, vocês se preocupam muito o que fazer, o como fazer, para com isso. Isso aí, antigamente, até a escola americana já acabou com isso. Então, vocês têm que pensar nas oportunidades que surgem agora com a IA, Então, o CIT ele veio para fazer essa abertura para nós, que era uma coisa que nós tínhamos, como sempre, como interesse, jogar essas novas tecnologias, porque sempre eles falavam para nós, olha, a contabilidade vai ser a área mais afetada pela IA. Até há 30 anos atrás, já ouvi pela primeira vez que nós seríamos extintos, E pelo contrário, pela evolução que vão surgindo, a gente vê que a área contábil ela surge como uma inovadora em todos os processos de controle, todos os processos de síntese demonstrativa. Então, é por isso, assim, eu gosto muito, quando você fala, me enche os olhos, porque eu adoro essa área inovadora. Então, mais uma vez, quando o professor Wagner trouxe para mim essa ideia, você participa, eu falei, poxa vida, é claro, principalmente quando ele falou o assunto. Então, essa nova ideia que vocês trazem hoje, eu gostaria que vocês colocassem para nós como que funciona e como vai funcionar no futuro. Bom, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite, Wagner, Moreira também, para a gente estar aqui. E é uma coisa que eu e o Ulisses a gente tem discutido muito dentro do escritório, A questão de como que a gente vai aplicar a tecnologia e como fazer com que a tecnologia ela trabalhe a nosso favor. Assim, eu não acredito também que a tecnologia ela vá substituir o contador, até mesmo no sistema tributário brasileiro que a gente tem. Vai ser mais uma questão que a gente vai utilizar dela como uma ferramenta para fazer uma contabilidade consultiva, Então, lá no escritório, a gente tem utilizado ela a nosso favor no quesito de gerir algumas tarefas, gerir processos, principalmente, que foi uma das nossas grandes viradas de chave, desde saber tudo aquilo que os colaboradores precisam fazer, quais as etapas, os processos operacionais padrão, então passar por esse nível de controle, não a nível de fiscalização, mas a nível realmente de desempenho do escritório e também na parte de entrega.
que é o que a gente tem discutido bastante. Como a gente consegue entregar mais resultado mais rápido para que a gente consiga criar mais valor para o cliente. Que foi realmente o que iniciou, né, essa mudança, inclusive, de nome. A gente se portava como um escritório contábil nacional e às vezes o cliente ele não conseguia enxergar a robustez de tudo aquilo que tinha por trás. Então a gente queria trazer alguma coisa grande, alguma coisa inovadora, trazer mais opções. Acho que o Ulisses também pode complementar um pouquinho. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com meu filho, um prazer estar aqui com vocês, Moreira, um baluarte da contabilidade, Wagner. E uma coisa que sempre me tocou, eu acho bacana, que a contabilidade não é sobre números. Quem entende que a contabilidade é sobre números, cara, não. A contabilidade é sobre pessoas, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de relacionamentos, sobre o que você faz com os números e quais as informações que você faz com ele. Hoje você vê famílias destruídas porque não tiveram uma boa assessoria contábil, uma boa gestão na sua empresa. Então, quando você apresenta um relatório, quando você apresenta alguma coisa que você muda o rumo da empresa, você muda o rumo da família, você muda o astral da pessoa. Quando nós trazemos para dentro da nossa empresa, como o Caio falou, a nossa virada de chave, ele chegou com ideias inovadoras, com tecnologia, e é claro que isso somou demais. Nós não estaríamos onde nós estamos ainda, em fase de crescimento, sem as ideias dele, né, e o que traz de fora, os congressos que a gente participa. Até mesmo a gestão com os nossos colaboradores, mostrar para os nossos colaboradores eles entenderem que eles fazem parte do processo do atendimento e não só parte do processo da execução. Então isso tem sido muito prazeroso quando a gente faz um planejamento tributário, quando a gente dá dicas sobre gestão de uma empresa. Enfim, os números eles estão ali para serem usados, assim como o resultado de um exame que você faz no laboratório. Ele te mostra alguns indicativos. Só que se você apenas fizer o seu exame, pegar o resultado e não tomar nenhuma decisão, não vai acontecer nada. Perfeito. Só para lembrar, eu achei muito interessante que você fez seu curso de pós-graduação em contabilidade lá em Lins, né? Sim. Que foi o primeiro ano que eu gerenciei o curso de Lins. Sim. Que eu cuido tanto daqui de lá. E é muito interessante porque o nosso curso mais tradicional de pós-graduação, o primeiro, tudo foi o de gerência contábil, que é um curso que tem até hoje. A gente mudou várias vezes a grade para fazer essas adaptações. Então, hoje, inclusive, a gente já colocou, como comentei com você agora há pouco, a gente já colocou metadados, análise de metadados, essas coisas mais complexas que tem. E quando você fala de que o número, né, os números, até é uma coisa que o pessoal quase ninguém sabe, professor Moreira, que a contabilidade não é exata, não é de exatas, ela é de humana, ela é de sociais aplicadas. Uma ciência social, né? Então, assim, essa questão é muito importante porque o número é uma ferramenta na contabilidade. Na verdade, ele não é o propósito em si, tá? Ele é uma ferramenta. Essa é uma visão que eu tenho, apesar de eu ser administrador, eu sou, acho que o único administrador que tem aqui de formação, né? Mas a contabilidade sempre me encantou muito, justamente pelas possibilidades que ela sempre ofereceu para as análises. Porque o número, o número sozinho, ele não é nada, né? Quando você faz uma análise, que nem você falou, você pega, tem gente que fala assim, eu faturei 100 mil. É muito pouco, né? Faturei 1 milhão. É muito pouco. Então, quando faz essa análise, você vai descobrir se realmente o que você está faturando condiz com o que você está propondo. Eu acho muito interessante. E uma coisa bacana que nós estamos batendo esse papo, quando nós falamos sobre números ou quando nós analisamos sobre números, é importante que o estudante de contabilidade, que essa pessoa que está ali buscando um caminho na vida, buscando uma profissão para que ele possa dar sustento para ele, para a tua família, entenda. A contabilidade é um ótimo caminho para você trabalhar, é uma ótima profissão, por 2 motivos. Primeiro, porque ela é sensacional, e segundo, porque cada vez mais tem menos contadores. E detalhe, a inteligência artificial veio facilitar o nosso serviço, não roubar a nossa profissão. Eu sempre digo o seguinte, um dado sozinho, ele não é informativo, né? Então, nós precisamos pegar esse dado e transformar ele em informação. E na minha opinião, é que eu falo, o profissional mais completo que existe para isso é o contador.
Exatamente. Então, o pessoal pode falar em gestão, pode falar em tudo, mas se nós não tivermos uma pessoa para transformar dados em informações, é igual o professor falou agora, né? Nós realmente não somos da exata. Quer dizer, nós usamos os números justamente para compor indicadores que vão ser utilizados para a sociedade, para tomar decisão. Então, é isso que é importante, é isso que eu sempre falo para os alunos nossos do nosso curso. É isso aí. Eles precisam quebrar o paradigma de que o fazer é importante, mas quem vai fazer são os softwares daqui para frente. São a robotização que todos os escritórios já utilizam. Então, o profissional que realmente vai ser interessante, que vai ter oportunidade, é o que vocês estão fazendo. Exato. Dentro da área. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais como vai ser esse novo sistema para nós. Manda aí. Bom, vamos lá. Então, assim, até uma coisa que eu ia comentar aqui a respeito, assim, a tecnologia ela vem mudando muito a nossa maneira de trabalhar. Então, quando a gente olhava anteriormente, os balanços patrimoniais, as DREs, elas eram fechadas alguns meses, 1 mês, 2 meses após assim, o envio dos documentos pelo cliente, o mês fechar. Hoje não. Hoje a tecnologia, ela já nos permite, por exemplo, via Open Finance, integrar direto com o banco do nosso cliente e importar as informações direto para o nosso sistema. Então, o tempo de resposta que nós temos das informações é muito menor. A partir desse momento, a gente só precisa conferir essas informações para discutir isso com o cliente. Então, a contabilidade com a tecnologia, ela vem se aproximando cada vez mais do cliente, que é o que faz com que nós tenhamos que ser consultivos. Senão, existem ainda os contadores que gostam a gente estava comentando aqui agora há pouco, que são de enviar DARF, ainda trabalham desse método tradicional, mas esses contadores tendem cada vez mais a deixar de existir ou a se adequar às novas regras do jogo, digamos assim. Então, inclusive, assim, os próprios sistemas, os softwares, né? Hoje a gente não precisa contratar softwares terceirizados para fazer essas importações, essas integrações. Os próprios softwares robustos, como a Domínio, outros sistemas, eles já estão se adequando. Então, vai virar realmente uma realidade de mercado ter a contabilidade na palma da mão. E uma coisa que é muito bacana da gente dizer, quando a gente olha de fora para uma empresa, a gente tem uma visão totalmente diferente de quem está lá dentro. Porque às vezes quem está lá dentro não consegue enxergar uma saída. Então, quando você chega com know-how de mercado, olhando para vários setores, que a contabilidade hoje, quando você é generalista, você consegue ver diversos nichos, diversos ramos, você consegue ter uma visão diferente, até mesmo propor uma saída, ajudar o cliente de uma outra forma. E é o que o Ulisses comentou, contabilidade não é de número. É sobre a gente consolidar sonhos, a gente entender o objetivo do nosso cliente, ver onde ele quer chegar e conseguir ajudar ele a dar esses passos, um passo de cada vez. E detalhe, a contabilidade virou uma porta de entrada de negócios. Então nós lá, até mesmo o Caio, quando trouxe essa ideia da mudança de nome, como vocês disseram, Escritório Nacional, a gente até gosta, é saudosista quanto a isso. Quando ele trouxe, vamos dar um nome, pai, nós precisamos estar um pouco mais diferente. Hoje não combina muito, né? E nós fizemos a ideia da Pereira Companhias e Parceiros. Escolher um nome é difícil. Escolher um nome para um filho é difícil, para uma filha é difícil. Imagina você mudar o nome da tua empresa que você está lá há 35 anos. Então foi muito bacana. E essa questão da Pereira Companhias e Parceiros, ela faz com que a gente traga para o cliente e para a nossa gestão e para o nosso nicho de negócios, outros negócios. Que é o que acontece conosco hoje com o BPO financeiro. Do Escritório Nacional, que hoje chama-se PCP Contabilidade, nasceu a Data BPO financeiro. Então, hoje nós temos a terceirização do financeiro como um braço do nosso escritório, é uma outra empresa, nós temos um parceiro, um sócio nessa empresa, e uma coisa aproxima a outra. Por vezes, os clientes chegam para nós pela Data, para fazer a terceirização do financeiro, temos segmentos específicos que nós atendemos, e ali a gente percebe que eles têm necessidade de uma atuação um pouco mais eficaz na contabilidade. E, por vezes, o cliente vem pela contabilidade e ele tem dificuldade em trazer um financeiro para a sua empresa, porque hoje está escasso o mercado, até mesmo para você contratar um administrador, contratar alguém para administrar. Não até é mesmo só questão de custo também, né? Então, quando você olha para uma empresa, então a empresa vai lá, fatura 30, 40, 50 mil reais, ela vai contratar alguém para tocar o financeiro dela, ela vai gastar 2.500, 3.000, 4, 5 mil reais para ter alguém de experiência lá dentro. Essa pessoa tem férias, tem 13º, essa pessoa pode estar sujeita a uma dengue ou alguma coisa. Ela não vai se atualizar. Não vai se atualizar. A terceirização do BPO financeiro, não.
é uma empresa terceirizada que faz tudo aquilo para você em tempo real. Você tem um software em nuvem que você consegue ter as informações. E mensalmente a gente se reúne com os nossos parceiros para dar dicas de negócio. Então, é sobre contabilidade? É sobre números? Ou o que nós fazemos com os números? Certo? Então, isso tem sido muito gratificante. Da mesma forma que um médico faz uma cirurgia, quando o paciente sai, ele fala para a família: a cirurgia foi bem sucedida. Aí, daí a pouco, o paciente está em casa com a família. Quando a gente traz uma empresa que ela está enferma, na parte financeira, a gente começa a tratar a parte financeira dela através do BPO, depois assessora com a contabilidade, nós temos ali um paciente enfermo, certo? Que ele é tratado ali, ele é devolvido para a família. Por que família? Porque um CNPJ é constituído uma família. 1 ou 2 sócios, mas ali tem famílias por trás, tem funcionários, tem famílias por trás. Então, uma empresa doente adoece os donos e adoece os funcionários. E a contabilidade, ela é sensacional por conta disso. Quando você atinge o objetivo de explicar para o empresário por que ele faz com aqueles números e como ele faz, isso é sensacional. Ainda mais nesse país, que para abrir uma empresa, você precisa apenas de CPF, RG, um endereço e um contrato de locação. Eu sempre falei, quando eu participei das entidades contábeis, qualquer empresário deveria fazer no mínimo um Empretec. Um empresário que sobrevive a um Empretec, ele está preparado para ser empresário. Um empresário que não faz um Empretec ou outro curso qualquer, ele vai descobrir durante a gestão da sua empresa as coisas que ele poderia ter evitado se ele tivesse estudado de fato para ser empresário. Então, hoje, o contador, o dono de um escritório de contabilidade, o consultor, ele cuida da família, ele cuida da saúde mental da empresa e dos colaboradores. Só você está tocando nesse assunto, né? Quando a pessoa tem uma empresa que ela não vai bem, normalmente, né? Eu convivi, eu também tive um pai meu pai era empresário também, convivo com muitos empresários que a gente convive, né? Conversa muito, troca ideia, inclusive, porque quando a gente vai atualizar os cursos, a gente tem que conversar, porque quem está no mercado vai nos guiar no que nós podemos fazer, né, dentro da área acadêmica. Então, essa parte, por exemplo, que a gente percebe muito quando o pessoal não está bem, financeiramente principalmente, as empresas não estão bem financeiramente, o empresário, ele normalmente a saúde mental dele não é boa. Ele está sempre irritado, nervoso. É uma coisa que hoje e eu acho que uma das piores coisas é a cegueira, que eu chamo de cegueira empresarial, que é justamente isso, que ele não sabe. Ele sabe que ele não está bem, mas ele não consegue achar aonde ele não está bem, né? Então, você tem um serviço que eu acho que o que vocês criaram, vocês acharam um nicho do mercado, uma falha que o mercado não tinha, né? Então, vocês acharam um novo viés para a contabilidade, né? Então, agregar, por exemplo, parte financeira, que, olha, quem tem empresa, cobrança é sempre a parte mais chata, porque, e assim, é difícil achar pessoas boas para isso, né? Que fazem isso de bom grado. E eu sempre falo, né, quando você está no terceirizado, você pode falar, mas é o terceirizado que está fazendo, né? E você literalmente está realmente no gerenciamento. Olha, eu não gostei da forma que que isso está acontecendo. Uhum. E aí você pode romper contrato e tudo mais. Quando você tem uma equipe, que a equipe não está funcionando, essa troca é muito complexa. Exato. Como você disse, né? E cara, né? Então, acho que assim, vem com um encontro de você tirar, por exemplo, um custo maior, principalmente em parte financeira. Nós já falamos tanto, né, sobre a contabilidade, que ela foi sempre imposta como simplesmente uma área fiscal, né? Então, eu faço contabilidade, e a contabilidade, quando ela é usada realmente como um controle da sua empresa, você começa a ver que aí você tem uma possibilidade de crescer, porque você começa a ter que fazer contratos melhores, você tem que começar a formalizar tudo, né? Aquela coisa do fio de bigode, que eu acho que a palavra de um homem tem que valer muito, tá? Mas as palavras se perdem ao vento.
E o que está escrito, fica escrito, né? Aí entra um detalhe que está bacana lá também. Hoje nós trouxemos para dentro do escritório de contabilidade a área do direito. Sim. A minha filha, irmã do Caio, ela fez a doutora Thaís Pereira, fazendo pós no GV. Enfim, hoje, quando nós abrimos uma empresa, quando nós vamos constituir uma empresa, nós não falamos apenas de um CNPJ. Nós falamos de todo o negócio em si, da parte administrativa, de como vai ser, e se existe ali uma sociedade de fato, onde duas pessoas que não são marido e mulher se unem para montar um negócio, nós oferecemos o termo de acordo de cotistas, que é onde lá vai dizer quem vai fazer o que quando, quais as regras da sociedade, quando vai distribuir lucro, como vai distribuir lucro, se vai fazer alguma contenção de reserva de lucros para investimento futuro. Então, é claro, nem em todos os casos isso entra como um trabalho a ser executado, mas nós oferecemos. Quem faz sabe o quão bom é. Quem não faz vai descobrir no meio do caminho o que é. Então, assim... se precisar também nunca é tarde, né? Se precisar também nunca é tarde. Exato. E só para complementar, para a gente não perder, filho, só um minutinho. Nós estamos falando de contabilidade, sobre números, sobre gestão de números, sobre quanto a informação trazida dos números pode ajudar as pessoas e as famílias. E tem um paradigma que tem que ser quebrado. Fala que, a contabilidade é chata. Trabalhar em escritório de contabilidade é chato. Trabalhar numa empresa, no setor contábil é chato. Não é chato. É chato quando você não tem processo, é chato quando você não tem ferramenta, é chato quando você não tem inteligência artificial trabalhando por ti, é chato quando o ambiente não é bom. Então esse é um dos paradigmas que nós lá no escritório nós estamos tentando quebrar, certo? Ambiente gostoso, informatização, troca de informações entre os colaboradores, certo? E isso eu sinto que alguns jovens, e aqui é muito pessoal que eu vou falar, não querem investir na profissão. Então, assim, eu já falei isso em outros cursos, Moreira, quando eu fui falar, e até mesmo aqui. Quem está estudando contabilidade, gente, e está trabalhando em outro ramo, dá uma repensada. Estude contabilidade, mas vá para dentro de uma empresa, numa área administrativa, numa área contábil, vá para um escritório de contabilidade. Você vai estar fazendo contabilidade na sua faculdade e você vai estar vivenciando uma pós em tempo integral no escritório de contabilidade ou na empresa que você trabalha. O que vai acontecer com isso? Nos anos em que você está estudando, você está praticando durante o dia. E você consegue trazer aquele ensinamento que você está tendo acadêmico para dentro da empresa. Você pode trazer uma coisa que tem acontecendo na empresa para dentro do curso. Então, se você está fazendo contabilidade, está fora do ramo da contabilidade, dá uma repensadinha. Vira um pouquinho do lado, dá um passinho de lado. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na tua carreira. Trabalhando e estudando. Olhar as oportunidades. Só puxando também aqui uma coisa que eu vi. Quando eu estudei em Campinas, eu fiz PUC, né? Depois eu fui, já trabalhando, fui para São Paulo para fazer GV, uma pós-graduação. E a maioria das empresas, elas exigiam que os controllers ou pessoas que tinham nível de gestão, né, um cargo alto na empresa, que elas fizessem contabilidade. Então, quando você entrava numa empresa e você via a parte de consultoria estratégica, toda que hoje nós temos a BEM, nós temos a BCG, temos várias empresas, eles exigem às vezes que as pessoas façam contabilidade para ter uma noção melhor de tudo que é aquilo. Então, assim, o mercado ele é muito aquecido também em relação a isso. Para quem acha que fazer contabilidade só vai te dar a oportunidade de ou abrir um escritório ou trabalhar para alguém no escritório. Não é assim. Então, a gama de oportunidades que você tem é muito grande. Eu sempre falo que o único profissional, na minha opinião, mais completo para exercer esse cargo de controle seria o contador. Mas, infelizmente, é igual você falou, eles não são treinados, não são habilitados a isso. Eles acabam perdendo isso para a engenharia de produção. Exato. Devido a esse critério que eles têm de ser pessoas, digamos assim, mais... É uma formação diferenciada. E o contador ele precisa aprender isto, que seria essencial dentro da sua formação. Mas nós vamos chegar lá. Mas, Ulisses, dentro do que você está falando, contabilidade é um dos estagiários mais difíceis de conseguir. Administração e contabilidade são os dois cursos aqui no Salesiano. Se você precisar de um estagiário, é muito difícil. Porque a maioria deles ou estão trabalhando, né? Ou já estão estagiando. Então, assim, são cursos que realmente a gente vê a empregabilidade muito grande. Sim. Né?
E também concordo com você, porque, complementando só o que você disse, eu sempre falo que seja qualquer profissão, a pessoa só vai exercer quando ela se formar, se ela se envolver com a profissão durante a faculdade. Se você não tiver envolvido, e é muito mais do que você aprender a fazer o que tem que ser feito, tá? É aquela questão do seguinte: no teu escritório vai lá 10 clientes por dia, ele vai ver a pessoa, 10 clientes que vão trocar, você vai trocar com ele, olha, esse cliente é um posto de combustível, esse cliente tem uma loja, esse cliente tem essa interação, esse network que ele começa a fazer desde o primeiro ano, que é o ideal. Quando ele vai terminando o curso, ele começa a escolher o que ele quer, porque ele viu tanta coisa, ele já tem tantos network, e isso então para ele já fica tranquilo, porque ele vai numa loja e o cara fala, eu queria falar com você para fazer um trabalho aqui. Se ele entrou numa loja, ele não está entrando assustado, ele já está acostumado, né? E às vezes até uma pessoa que convidou para ele fazer um trabalho é uma pessoa que ele conheceu, às vezes através de onde ele trabalhava e tudo. E é uma das coisas que a gente vê, porque um dos maiores problemas que eu vejo, e eu pego o aluno que saiu da faculdade, na contabilidade, a maioria trabalha na área. Dos outros cursos que a gente tem, nós temos metade que trabalha na área, metade que está tentando a área. E quando a gente conversa com eles, isso eu estou falando de quase todos os cursos, as pessoas não se envolvem com a profissão. E aí isso é uma coisa que eu acho que assim, foi bom você ter falado, porque isso é uma coisa extremamente importante. O Caio trouxe uma solução nova, uma metodologia que nós não aplicávamos antes, que é o onboarding, reunião de onboarding. Então, hoje, quando um cliente contrata a PCIP, nós identificamos o perfil do cliente, identificamos o tipo de comunicação dele, o ramo de atividade e qual é a equipe que vai ser escalada para atender. Então, nós olhamos de acordo com a necessidade da empresa e o grau de envolvimento da empresa, o grau de complexidade, pegamos o colaborador de acordo com o time, escalamos um time. Uma pessoa do contábil, uma pessoa do fiscal, uma pessoa do departamento pessoal, uma pessoa que faz a parte de integração, que é a documentação, uma pessoa da legalização e a pessoa do financeiro. E na reunião de onboarding, é apresentado o time para ele e cada um se comunica com o cliente. Então, contabilidade também é sobre comunicação. Se você não souber se comunicar, se você não tiver aí fora antenado sobre os assuntos, se você não tiver uma forma exata, clara de falar, você não vai vender a contabilidade. Detalhe, a gente está fazendo isso, está sendo bacana, que nós temos alguns colaboradores que, assim, você percebe que a pessoa está mudando. Então, o Moreira chega lá para ser um cliente nosso, ele vai olhar no olho do colaborador que vai atender. Quando ele ligar, ele sabe com quem ele está falando. E essa reunião pode ser presencial ou online. E isso foi uma das coisas que eu achei mais sensacionais, porque nós estamos valorizando o profissional que está conosco. Nós estamos mostrando quem faz, certo? Isso, quando eu comecei lá atrás, a gente só fazia e ficava ali. É um diferencial. É um diferencial, valorizando o parceiro, o colega. E puxando um gancho disso aí que o Ulisses falou, hoje, em alguns escritórios, quando você contrata ele, o cliente se sente totalmente perdido. Ele vai lá, faz a reunião inicial, tira todas as dúvidas, faz todos os planejamentos, até esse momento está tudo perfeito. A partir do momento que começa o trabalho, fica perdido, não sabe com quem fala, não sabe quando começa, o que tem que fazer, quando tem que entregar. Então isso é feito exatamente para o cliente já tirar todas as dúvidas e ter um suporte. Tá? Até mesmo para a gente tirar um pouco daquele cargo de ficar sempre em cima do dono do escritório. Porque, senão, nós somos seres humanos, a gente não consegue atender todo mundo. Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir responder todas as pessoas que a gente precisa responder com a mesma excelência que eles querem, que eles precisam, né, que a gente responda, na verdade. Então, fazer isso é uma maneira de escalar o atendimento também. A gente conseguir oferecer sempre a qualidade que o cliente precisa e o tempo de resposta que ele precisa. Tá? Então, pensando nisso que a gente começou a criar esses processos, e a tecnologia, inclusive, que a gente tem falado, ajudou muito nisso. Talvez fazendo isso que possibilitou, porque quando você fica envolvido demais no processo, a questão, o que vocês falaram, o olhar de fora, né?
eu gosto muito da ideia de que o dono do negócio chega num determinado momento que ele tem que ser o olho futuro do negócio. Então é o caboclo que ele vai lá numa feira, uma feira de serviços lá em Amsterdã, um negócio que as pessoas aqui quase ninguém vê, e ele vai lá para que ele vai trocar ideia, ele vai ver, ele não sei o quê, e ele não está o processo, ele não está mais olhando o processo. Aí ele vai estar olhando as ideias que ele vai poder trazer para a empresa crescer. Porque se você as ideias elas vão vir assim, elas vão vir de interações que vão ter. Então vai vir dos colaboradores, vai vir no caso de agregar alguém como você agregou, ou também vai vir de buscas. Então a gente tem experiências na área acadêmica, por exemplo, de grandes projetos de pesquisa que resultaram em patentes e tal, de pessoal que era da química conversando com a veterinária, né? Com um problema que, tipo, orelha de boi era um negócio desprezado, que ninguém queria, e o cara desenvolveu um produto super que revolucionou um determinado mercado, né? E aí tem N situações disso, né? E é sempre bom falar isso, professor, porque, por exemplo, o CIT mesmo, a gente tem assim uma tradição nisso, de trazer coisas novas. Nós temos palestras de vários profissionais que são assim, referências realmente no mercado nacional, e às vezes a pessoa escutando vocês, por exemplo, um dos nossos alunos pode se tornar, criar um outro escritório com outras coisas, criar um parceiro, porque uma das coisas que a gente também tem que eu gostaria de pontuar, e aí gostaria que você, Ulisses, e o Caio pontuassem sobre isso, que é o seguinte: às vezes as pessoas falam assim, nossa, você fica ensinando tudo e aí você vai ensinar, você está criando um concorrente para você, né? E é a visão que uma grande maioria tem, né? E na verdade não, você está criando um novo parceiro, né? Eu vejo dessa forma, né? Deixa eu vou só complementar uma curiosidade, até que eu estou aqui, eu falei, como eu vou perguntar? Porque nós sabemos que a área financeira, ele é um reduto, né, meio diferenciado dentro pro gestor, né? E essa nova visão administrativa e contábil que vocês estão colocando para gerir um negócio financeiro, no início, como que os colaboradores, como que até mesmo seus clientes receberam essa proposta? Com bons olhos, bem ressabiados? Você fala na parte da gente gerir a parte financeira deles? Muitos deles já estavam desesperados, até querendo uma solução dessa. Então, às vezes, assim, eles já procuravam algum tipo de solução, mas eles não sabiam que essa solução ela existia. Então, eu acho que a maioria dos clientes que a gente faz a parte do BPO financeiro, que a gente terceiriza tudo, eles já precisavam, já tinham essa necessidade, queriam se organizar, sabiam que estavam se perdendo, queriam pedir ajuda, mas não sabiam para quem. Então, quando veio essa solução, foi basicamente assim, uma coisa que está tendo uma aceitação muito grande. A terceirização financeira, hoje a gente já está rodando faz um ano, né? Começou no dia 2 de julho do ano passado. Então, que a gente realmente abriu, saiu o CNPJ, que a gente abriu tudo certinho, que é o prazo a data que a gente considera. Então, desde então, cara, a gente não teve a taxa de desligamento de clientes dentro da terceirização financeira ínfima, mínima, ou porque a pessoa às vezes não se adequou com o processo, precisava de uma pessoa interna, ela não queria contratar. Então, assim, mas por parte de prestação de serviço, de chegar no resultado mesmo, mínima, totalmente mínima. Então, assim, é uma coisa que foi muito bem vista. Tem algumas pessoas, inclusive, isso aqui é até uma coisa que eu ia comentar agora há pouco, que elas têm a curiosidade, mas elas têm o medo. Por que elas têm medo? Porque a gente está falando de terceirização. Quando você fala de terceirização, o que a gente tem? São duas coisas. Tem a questão das travas, como a gente vai mexer com o financeiro, tem que ter uma segurança que a gente tem que oferecer. E a segunda, o distanciamento. Quando a gente olha para a terceirização, a primeira coisa que todo mundo olha, mas vai ficar distante, como que eu vou gerir meu financeiro aqui no dia a dia e ter uma empresa que cuida disso para mim? Que é aí que entra a tecnologia, que ela vem para fechar tudo. Então, eu estava comentando com vocês que é a parte da integração bancária. Se você faz um Pix para ele, eu já sei que você fez o Pix, eu não preciso te pedir um documento. Então eu já consigo lançar, e dentro da data
A gente adotou uma metodologia que hoje eu tenho que lançar o seu ontem. Porque é muito mais fácil eu te perguntar, ligar para você, falar, cara, o que você gastou ontem? O que é isso aqui que eu não consigo identificar pela descrição que está aqui? É muito mais fácil eu fazer isso de ontem do que eu te perguntar do que aconteceu 3 semanas atrás, que você vai ter que parar. Você vai ter que pegar, abrir o notebook, abrir um celular, extrato bancário para ver e entender o que é. Então, criando essa metodologia, a gente consegue se aproximar cada vez mais do cliente e todas essas barreiras a gente vai rompendo. Então, inclusive em reunião comercial, quando a gente fala de segurança, a terceirização não tem poder de transacionar dinheiro. Tem poder de agendar conta, tem poder de checar, pegar relatórios, mas poder de transacionar dinheiro não, porque quem transaciona realmente é o empresário. Então, cara, eu quero que vocês paguem conta. A gente não paga conta, a gente agenda, você só autoriza. Tá? Então, quando a gente entra em reunião para falar um pouco mais a fundo com o cliente, acho que todos esses paradigmas, essas travas, elas são quebradas automaticamente. Então, assim, a solução ela veio para realmente ficar, cara. E está sendo implantada aos poucos. Sim. Nós estamos implantando, começamos com alguns clientes, fomos aprimorando, trazendo colaboradores, entendendo o processo e fazendo com que a coisa acontecesse. E uma coisa que está sendo sensacional é que a coisa está acontecendo naturalmente. Os clientes estão indicando, nós estamos começando a fazer o marketing agora, mesmo porque nós não queremos atropelar. Eu sou daquela época não, eu já trabalhei demais. Eu sou daquela época que quando a gente chegava no escritório de contabilidade, exato, chegava no escritório de contabilidade, a mesa estava cheia de serviço. Então uma impressão que você chegou, falei, meu Deus, eu já cheguei, meu dia já acabou. Se você for na nossa empresa hoje, como deve ter outros escritórios de contabilidade, claro, chegar lá, a mesa da contabilidade é mesa limpa. Mesa da contabilidade é mesa limpa, certo? Nós temos uma quantidade bacana de clientes e eu não tenho mais sala de arquivo. Então, ou seja, essa visão limpa da contabilidade, essa visão limpa, quando o Caio falou que no BPO, o que acontece hoje a gente checa amanhã, na contabilidade ainda não é assim. Na contabilidade você trata mês seguinte, 2 meses depois que você faz o fechamento. Dependendo do ramo de atividade, 2 meses depois de uma tomada de decisão, você já tá na UTI. E é claro que nós estamos falando de empresas específicas e nichos específicos. A gente não consegue implantar um BPO financeiro numa empresa grande. Numa indústria, por exemplo. Não. Mas, por exemplo, um delivery. Nós temos casos sensacionais que estão acontecendo lá. Pessoal que trabalha... Oi? Clínicas também? Clínicas. Enfim... Tem segmentos que caem muito bem. E onde está caindo? Com um jovem empresário. E às vezes nós temos empresários já com um longo tempo de estrada que entraram no BPO financeiro meio que desconfiados. E hoje estão indicando gente para gente. E olha como é legal a contabilidade. Empresas hoje, e o Caio fez isso agora, empresas hoje que você vai para falar do BPO financeiro, certa pessoa, a hora que a gente olha o BPO financeiro, fala assim, só um minutinho aqui, que o BPO sozinho não vai resolver o seu problema. Nós temos 2 ferramentas para você, o BPO financeiro, que vai colocar os teus números na tua vista, e a consultoria, que vai ensinar para onde você deve olhar, qual é o foco. Então tem casos que a gente vende junto, porque quando você vende só o BPO, quando a gente faz a reunião de entrega mensal, a gente acaba falando de consultoria. Sim. Então aí fica sensacional. Essa consultoria a gente usa, inclusive, para implantar as nossas recomendações. Porque no BPO financeiro, assim, por mais que a gente gere números, que nem a gente estava comentando aqui agora no início, número sozinho não é nada. Então a gente já gera o número e já gera meio que um plano de ação, né, para o cliente seguir, como ele vai curar aquela dor que ele está sentindo. E com a consultoria, em determinados casos, então assim, é muito bacana porque a gente já consegue acompanhar ele executando. Já ver se ele está errando na aplicação daquilo, a gente consegue consertar no meio do caminho. Então até mesmo para entender, e vai muito da empresa, tá? Lá na PCIP, na Data, a gente tem eu considero que nós somos bem conservadores. Por quê? Eu não vou vender uma coisa para um cliente que eu não vou entregar. Então, um exemplo, se eu vendesse somente um BPO financeiro, que eu já ia ter o conhecimento de que só aquilo não ia ser o suficiente, eu não vou vender. Ou eu vendo junto com a consultoria, eu não vendo nada. Porque se eu não entregar para ele, eu não vou resolver o problema dele. Entendi. Então, é exatamente isso que a gente busca. Bom, essa conversa a gente já percebe que o que tem de oportunidades nessa área, né? E assim, professor, uma coisa que acabou ficando, né? A gente ficou nós da pós, né? Da área contábil e gestão de um modo geral, e a contabilidade, mas esse podcast é um podcast que serve não só para nós, serve para praticamente todos os cursos, né? É extremamente importante, né? Porque você vê que está falando de clínica, então a gente tem medicina, que é uma coisa que o pessoal realmente
quando começa... Necessita desse controle, porque... Inclusive, posso só usar o gancho para fazer um merchanzinho meu aqui? Fica à vontade. Recentemente, eu criei um produto, que na verdade é um método, que chama Método Forma. Esse produto ele é um produto para aqueles jovens médicos ou recém-formados que não entendem nada sobre o que é ter um CNPJ, eles caem totalmente perdidos no mercado em relação a isso. Eles aprendem totalmente a técnica, sabem fazer tudo o que precisa fazer, porque já passaram por internato, por tudo, mas a hora que você chega no momento de abrir uma empresa, cara, o que eu tenho que fazer? Tem que emitir nota, o que é nota fiscal? Então, eu desenvolvi um produto rápido de 40 minutos, chama Método Forma, disponibilizei ele de modo online, que eu explico tudo isso de uma maneira muito rápida e muito simples. Porque eles precisam, assim, a mesma coisa que eu comento no financeiro. Você não precisa pagar tudo. Mas se você tem um departamento financeiro, você tem que saber o que você está pagando. Que é a mesma coisa do médico. Você precisa pelo menos saber o que você está pagando ali na contabilidade, saber como que você vai cobrar da contabilidade alguma coisa, o que é uma contabilidade. Então, basicamente, utilizei esse produto para fazer com que eles entendessem um pouco mais sobre esse mundo do empreendedorismo, se vai ser pessoa física, jurídica, como que vai ser, para falar um pouquinho da coisa da parte chata e também da parte de como que eles conseguem ter a segurança. O Wagner falou uma coisa aqui que eu achei interessante, aí você complementou, que é a questão, esse podcast ele pode ajudar não só da contabilidade, mas o aluno de medicina, de veterinária, de odontologia, sim, de arquitetura, enfim, engenharia. E uma coisa que é muito comum e a gente ouve bastante, até mesmo de pais que colocam filhos nas faculdades, pagam faculdades, porque na faculdade, às vezes, no curso específico, não se fala de empreendedorismo, não se fala da gestão financeira, fala só da parte técnica. Perfeito, o aluno está ali para isso, mas ele vai sair para o mercado de trabalho, ele vai ter que entender o que ele vai fazer no mercado de trabalho. O que fazer ele sabe, mas como fazer, como ele vai se portar perante a isso. Então é comum nós recebermos profissionais extremamente bem formados, que nós temos que sentar com ele e dar literalmente uma aula, uma orientação, certo? Dessas questões empresariais, que às vezes a pessoa não tem um pai empresário, alguma coisa nesse sentido, que vivenciou isso, porque estava só estudando. Então, por isso que até é importante o aluno de contabilidade, o aluno de administração, entenda que ele também está para auxiliar as outras atividades. Uma atividade vai complementar a outra. Só um detalhe. Talvez, assim, existe, aqui a gente tem, né, o professor Moreira dá aula em vários cursos. Aqui no Salesiano a gente até faz isso. O duro é que quando você pega pessoas que querem ser médico veterinário, médico, psicólogo, eles estão tão entrosados dentro da técnica, dentro daquela parte acadêmica do curso dele, que ele não, na maioria das vezes, ele não dá a atenção necessária. Não dá importância. Essa é a palavra correta. E outra coisa, é uma coisa que assim, por isso que nós da gestão temos que existir. Exato. Porque o que acontece as pessoas, até elas pegarem o jeito do número, o que faz um número, o que ele vai... eu vou abrir uma empresa. Beleza, vou pegar o CNPJ, tá. Aí eu vou em qualquer contador, qualquer um pega o contrato, ele já tem lá o contrato, faz o contrato normal, aí ele não se toca que ele precisa, que se ele é solteiro, se ele é casado, qual o regime de casamento, não se toca nada disso. Então o que acontece? Quando ele vai fazer... Por isso que a gente precisa ter esses serviços que você criou, que você está criando e que muitos outros que ainda vão surgir. Porque, na verdade, a universidade ela sempre tenta trazer a melhor perspectiva possível. Mas durante o curso, né, imagina quando a gente faz o curso, aquelas matérias que nós julgávamos, sociologia, essas coisas, que a gente não julgava uma coisa. E hoje, como a gente está mais maduro, a gente fala, poxa, eu deveria ter dado mais atenção. Porque mesmo você mesmo falou, nosso problema é comunicação. Sim. Então a gente precisa ter uma boa base sociológica, a gente precisa ter uma boa base de conversa, né? De conversa de domínio da língua. Então hoje, né, o pessoal, quando eu fiz administração, eu tinha língua portuguesa. Não dei atenção para língua portuguesa. Mas hoje, por exemplo, língua portuguesa é uma coisa que eu dou uma atenção muito forte. Porque quando a gente erra qualquer coisinha, o nosso erro fica muito grande. Então, eu acho que, assim, as universidades, elas tentam.
Mas o problema é que no momento naquele momento, o estudante de medicina veterinária, ou de psicologia, ou até às vezes de própria contabilidade, aquele momento que ele vai ter empreendedorismo, que ele vai ter esse tipo de coisa, ele está tão envolvido na química, bioquímica, né, nas partes mais, como vou dizer assim, mais técnicas do curso dele, que ele só se toca que ele não deu a devida atenção quando ele precisa ir falar com o contador, ele tem que caçar um contador. Existe ali o romantismo da profissão, né, cara? Eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser psicólogo, eu quero ser contador, eu quero ser... Tá, mas tudo bem, mas tudo isso é por quê mesmo? Porque eu quero exercer uma atividade, para que eu tenha o meu rendimento, para que eu possa me sustentar e sustentar a minha família, para que eu possa prover, ou para que eu possa criar, gerar emprego e renda. Então, é importante a faculdade fazer a parte dela, mas é importante que o aluno entenda também. Não é sobre o curso, é sobre você. Sim. Não é sobre o que você está aprendendo, é como você vai aplicar. Como você vai aplicar. Se você for um baita de um profissional na área técnica, não souber aplicar, não souber se comunicar, bacana. Você vai ser um profissional excelente, mas limitado. Então, até mesmo a gestão de tempo. Enfim. É que assim, a formação geral do aluno, desculpa, parece que eu estou defendendo, né? Mas não é isso, tá? É que assim, eu estou pondo assim, que existe um momento. E aí, esse aluno, quando ele sai para o mercado, que ele vai, por exemplo, ou montar uma empresa, ou ele vai trabalhar em uma empresa. Por isso que, agora há pouco, a gente conversou na seguinte ideia. Poxa, a pessoa tem que estar envolvida na profissão. Porque aí essas coisas fazem sentido para ele. Sim. Quando você está envolvido na profissão, tudo isso começa a fazer sentido. E você começa a valorizar coisas que as pessoas acabam não valorizando muito. Então, assim, eu acho que o envolvimento é importantíssimo. Quando as pessoas saem, e não adianta, tem gente que você pode explicar 10 vezes. Uhum. Não é... Quando eu falo isso, às vezes você pode pensar que é uma falta de captação, não é falta de capacidade intelectual. É que não vê necessidade. Então, eles preferem, graças a Deus, pagar outras pessoas para fazer, né? Sim. Eu, por exemplo, jamais seria médico porque eu desmaio a ver sangue. Então, quer dizer, se eu tiver que fazer a cirurgia, vai ser outra pessoa que vai fazer, com certeza, né? Professor Moreira, no curso de contabilidade, né, nós já estamos encaminhando para o final, porque nós estamos com o tempo aí já programado. E temos também, né, os nossos convidados têm compromissos, né, e tem aula, todo mundo tem aula. Professor Moreira, eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais as considerações do curso de contabilidade, e aí eu vou passar a palavra para os nossos convidados para que eles façam as suas considerações finais, e aí a gente vai caminhando para o final. Bom, primeiramente, quando o Wagner convidou para eu participar, eu falei, poxa vida, que uma excelente ideia, a conotação que a priori ele havia colocado, eu falei, poxa vida, ser um podcast voltado para uma pós-graduação, voltado para a área contábil, isso para mim foi uma profunda satisfação. E eu agradeço ele por isso, de estar aqui participando com vocês. E eu acredito que eu sempre falei que as oportunidades acontecem. E nós temos que enxergá-las de uma forma bem ampla. Então, essa quebra de paradigma, essa mudança, essa quebra de ruptura, então isso é muito importante para nós e para qualquer área. E nós devemos ser, você falou, nós somos a salvação das outras áreas, né? Mesmo que eles são... eu falei assim, eu até falo para o pessoal, assim, eu adoro quando a pessoa fala assim, eu estou numa área que eu ganhei muito dinheiro. Foi legal, que vai precisar de nós para controlar. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, o que precisa ter essas pessoas e precisam ter o que nós somos.
Então, para nós é uma satisfação muito grande. E saber que vocês estão implantando, né? Eu sempre falei que o personal econômico, que a gente sempre fala, é uma pessoa muito importante na vida de todo mundo. Então, que legal que vocês começaram já a vislumbrar esse novo ramo de atividade, principalmente na área contábil. Eu só tenho a agradecer vocês pelo curso, né? Por essa amostragem que vocês estão nos dando de novo caminho, novo rumo. Não, perfeito. Eu queria agradecer também, Wagner, professor Moreira, pela oportunidade de a gente estar aqui, né, juntos, né, debatendo sobre esse tema. E eu espero que também esse nosso bate-papo consiga trazer um olhar para quem esteja nos assistindo, voltado que a área da contabilidade não é só aquela área de números, é uma área que é cheia de oportunidades, tanto em questão de consultoria, auditoria, todos esses sentidos de emprego, desenvolvimento profissional. Então, espero que a pessoa de casa consiga nos enxergar aqui e enxergar essa oportunidade que vai muito além aí na área contábil de apenas números e escritórios de contabilidade. Vamos lá, agradecimento ao Wagner Moreira, é um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui com meu filho, Caio. Publicamente, obrigado, filho, por tudo aquilo que você tem proporcionado para a gente. Falamos de outras áreas, mas eu quero deixar aqui uma frase que eu gosto muito. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, se nós juntarmos a expertise de cada profissão, todos serão bem-sucedidos. Obrigado pela oportunidade. Foi legal. Bom, pessoal, vou agradecer primeiro ao professor Moreira, parceiro já de mais de 25 anos, né, professor? Né? O Caio, Ulisses, acho que foi vocês trouxeram para nós uma visão bem diferente do que a maioria das pessoas tem sobre contabilidade. Eu acho que mostrou também que é um mercado pujante, é um mercado que está em franca expansão, não é E eu acredito que as pessoas que escutarem esse podcast vão começar a olhar um pouquinho diferente, ver que tem mais opções e quem sabe ache dentro da empresa de vocês soluções que às vezes precisam, opções financeiras, essas coisas que realmente o mercado precisa muito, né? Tá? Depois eu até vou marcar um dia para a gente conversar, para ver alguma possibilidade da gente agregar dentro da pós alguma coisa, professor Moreira, que a gente possa incentivar os alunos de pós-graduação a essas inovações que têm surgido, né? Porque todas as pós-graduações nós estamos incluindo IA. Todas elas dentro dos módulos estão muito bem incluídas IAs, mas a gente precisava ir um pouquinho além, tá? Agradeço novamente a todos. Pessoal, espero que todos tenham curtido o nosso podcast. Muito obrigado e até o próximo.